A Batalha de Waterloo, ocorrida em 1815, marcou o fim da era napoleônica e o retorno da monarquia na Europa. Porém, a história poderia ter sido muito diferente. E se Napoleão tivesse vencido essa batalha decisiva? Essa vitória teria mudado completamente o curso da história europeia, alterando fronteiras, alianças e sistemas de governo. Com sua genialidade militar e ambições imperiais, Napoleão poderia ter reestruturado a Europa de uma maneira que ecoaria até os dias atuais. Este roteiro explora as possíveis consequências de uma vitória napoleônica em Waterloo. Com a vitória em Waterloo, Napoleão teria consolidado seu poder na Europa, dispersando as forças aliadas. O Duque de Wellington e o exército britânico teriam sofrido uma derrota decisiva, enquanto o exército prussiano de Blücher teria sido forçado a recuar. A monarquia francesa restaurada por Luís XVIII teria sido rapidamente desmantelada, e Napoleão reassumiria o controle absoluto da França. O Congresso de Viena, que estava redesenhando o mapa da Europa, teria entrado em colapso, e as potências europeias seriam forçadas a negociar com um Napoleão vitorioso. Uma vitória em Waterloo teria permitido a Napoleão expandir ainda mais seu império. Suas ambições de criar uma Europa unificada sob domínio francês teriam sido renovadas. Ele poderia ter reorganizado o continente, dissolvendo antigas monarquias e criando novos estados fantoches leais à França. Países como a Prússia, Áustria e até a Rússia teriam sido pressionados a fazer concessões territoriais. A supremacia militar de Napoleão teria mantido seus rivais em xeque, permitindo que a França se tornasse a potência dominante na Europa. Com a derrota do Duque de Wellington, a Grã-Bretanha teria enfrentado uma grave crise interna. O prestígio militar britânico teria sido abalado, e Napoleão poderia ter explorado essa fraqueza para impor um bloqueio naval mais eficaz, debilitando a economia britânica. A França teria aumentado sua influência sobre os mares, enfraquecendo o Império Britânico e limitando sua capacidade de expansão colonial. O colapso do poder britânico teria permitido que Napoleão consolidasse o controle sobre a Europa continental sem interferências significativas. O Código Napoleônico, que já havia influenciado o sistema jurídico de muitos países europeus, teria sido reintroduzido em todos os territórios conquistados. Esse sistema, que promovia a igualdade perante a lei e limitava os privilégios da nobreza, teria se espalhado por uma Europa dominada por Napoleão. Monarquias absolutas, como a da Áustria e da Prússia, teriam sido substituídas por governos mais centralizados e modernizados, baseados nos princípios do Código. A disseminação do Código teria alterado profundamente as instituições europeias, favorecendo um sistema mais meritocrático. Diante da vitória de Napoleão, as potências europeias teriam enfrentado um dilema: resistir ou negociar. Países como a Áustria, que já haviam sido derrotados por Napoleão, provavelmente teriam preferido uma paz negociada a uma nova guerra. A Rússia, sob o czar Alexandre I, poderia ter evitado um confronto direto, optando por preservar seus interesses no leste da Europa. No entanto, a vitória de Napoleão teria criado uma tensão constante entre os estados europeus, que tentariam minar seu poder enquanto evitavam uma guerra direta. Com Napoleão no poder, os ideais da Revolução Francesa teriam continuado a se espalhar pela Europa. Liberdade, igualdade e fraternidade, princípios fundamentais da Revolução, teriam sido promovidos em toda a Europa ocupada, desafiando as antigas ordens monárquicas. Revoltas populares, inspiradas pelo sucesso de Napoleão, teriam surgido em países dominados por regimes absolutistas, como a Espanha e a Itália. A vitória de Napoleão teria consolidado a ideia de que o poder deveria estar nas mãos do povo, e não da aristocracia. Uma vitória de Napoleão teria tido repercussões globais, especialmente nas colônias europeias. As potências coloniais, como a Grã-Bretanha, teriam enfrentado dificuldades para manter o controle de seus territórios ultramarinos. A França, por outro lado, teria expandido sua presença colonial, fortalecendo seu império no Caribe, na África e na Ásia.
O bloqueio continental de Napoleão teria enfraquecido o comércio britânico, criando oportunidades para a França dominar o comércio global e expandir sua influência nas colônias. A Rússia, que já havia enfrentado Napoleão na desastrosa campanha de 1812, teria permanecido um rival potencial. No entanto, após a vitória de Napoleão em Waterloo, a Rússia poderia ter adotado uma postura mais conciliadora. Alexandre I teria buscado preservar a paz com a França, evitando um novo conflito em larga escala. Napoleão poderia ter oferecido concessões diplomáticas à Rússia em troca de uma aliança estratégica, mantendo o equilíbrio de poder na Europa Oriental. Essa aliança teria moldado o futuro da política europeia. Se Napoleão tivesse vencido em Waterloo, sua influência cultural teria se espalhado ainda mais pela Europa e além. A arte, a arquitetura e a moda francesas teriam dominado o continente, promovendo um estilo neoclássico inspirado no Império Romano. A língua francesa, já usada nas cortes europeias, teria se consolidado como a língua diplomática e cultural da época. O esplendor napoleônico teria moldado o desenvolvimento cultural da Europa, criando uma estética imperial que refletiria o poder e a glória do regime. A vitória de Napoleão teria transformado as forças armadas europeias. A eficácia das táticas napoleônicas, como o uso da artilharia móvel e das formações de infantaria, teria sido estudada e adotada por outros exércitos. As potências europeias, que lutavam para resistir ao poder militar francês, teriam sido forçadas a modernizar suas forças armadas para se adequar às inovações do exército napoleônico. A guerra teria se tornado ainda mais estratégica, e o treinamento militar, mais profissionalizado em toda a Europa. Com sua vitória em Waterloo, Napoleão teria reafirmado sua posição como imperador, mas a questão da sucessão ainda paiaria sobre a Europa. Seu filho, Napoleão I, poderia ter sido preparado para suceder ao trono, garantindo a continuidade do império. No entanto, a transição de poder teria sido delicada, e rivais dentro e fora da França poderiam ter explorado qualquer fraqueza na sucessão para derrubar o regime. A questão da sucessão teria criado incerteza sobre a estabilidade de longo prazo do Império Napoleônico. Após a vitória de Napoleão, a ordem europeia teria sido reconstruída sob os moldes do Império. O Congresso de Viena, que tentou reverter as conquistas de Napoleão, teria sido desmantelado. Napoleão teria reorganizado as fronteiras da Europa, criando novos estados sob controle francês. A Europa teria se tornado um continente centralizado, com Paris como a capital do Império. A ordem feudal teria sido completamente extinta, e o modelo napoleônico de governança teria prevalecido, moldando o futuro político e econômico da Europa. Se Napoleão tivesse vencido a Batalha de Waterloo, a história da Europa e do mundo teria seguido um curso completamente diferente. Sua vitória teria consolidado um império que redefiniria as fronteiras, as ideologias e as relações de poder no continente. A disseminação dos ideais da Revolução Francesa, o domínio militar e a influência cultural de Napoleão teriam transformado a civilização ocidental. O triunfo de Napoleão em Waterloo não apenas mudaria o destino da França, mas também deixaria uma marca indelével no desenvolvimento da política, da cultura e das sociedades europeias. Até a próxima!